Olá, buscadores! Estamos iniciando mais uma edição do programa Leituras para Viver Melhor, programa produzido em parceria da editora Teosófica com a TV Suprem. TV Suprem, que é o canal de comunicação da União Planetária, canal 2 da NET em Brasília. E se você estiver acompanhando pelo YouTube ou pelo Spotify, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal, que assim você nos auxilia a produzir cada vez mais conteúdo de qualidade para todos vocês. E hoje iremos conversar um pouquinho com a Daniela Crozara. Tudo bem, Daniela? Seja bem-vinda. Saudações a você, Charles, e a todos que nos acompanham. Satisfação enorme receber o convite da editora Teosófica e falar um pouquinho da Sofia. Com certeza. Nós que agradecemos a sua disponibilidade, a sua presença e a sua partilha, né? De trazer suas reflexões, suas leituras, que com certeza aí serão de grande utilidade para todos que nos assistem. A Daniela, ela é formada em música, com habilitação em piano, pós-graduada em performance pianística, ambas pela Universidade Federal de Uberlândia. E ela já esteve como secretária de Cultura e professora universitária de Arte e Educação no interior de Goiás. Atualmente ela reside em Brasília e atua como advogada. Ela é pós-graduada em Direito, Justiça e Constituição, em Processo Civil pela PUC e MBA em Direito Empresarial pela FGV. Esteve como consultora jurídica na presidência da SEB e chefe da assessoria jurídica da Nova Cap. E ela é simpatizante do movimento teosófico, ela frequenta em Brasília a sede da Sociedade Teosófica, frequenta os estudos, reuniões da loja, é uma estudante, né, do movimento teosófico e também frequentadora aí da Sociedade Teosófica no Brasil. E ela escolheu um artigo para conversarmos hoje, é o artigo de capa da revista Sofia, número 89. Revista Sofia, para quem não conhece, é uma publicação da editora Teosófica, publicação que já tem aí 20 anos, completou 20 anos, tem mais de 100 edições atualmente, né? E na edição 89, a revista bimestral, a publicação bimestral, na edição 89, então, o artigo de capa é intitulado Relacionamentos Conscientes, de autoria do John Welwood. Daniela, fala um pouquinho para nós, então, esse tema, né, sobre relacionamentos. A revista Sofia geralmente fala, né, sobre filosofia, sobre religião, sobre autoconhecimento. Então, esse também é um tema inusitado na revista, e acabou ganhando destaque na capa dessa edição. Fala um pouquinho para nós o porquê que você escolheu esse artigo, como que esse artigo impactou você, qual a relação que você fez, como que você relacionou ele na sua vida pessoal. Charles, muito se fala de tudo hoje em dia, e com muita rapidez, né, nas 4 direções do planeta. Mas a semana em que conversávamos a respeito da escolha da temática que abordaríamos coincidiu com a semana da estreia mundial do filme da Barbie, que a propósito recomendo. Observando os movimentos das redes sociais, as conversas das pessoas, os comentários, as críticas, a atuação dos cosplayers, que são as pessoas que usam roupas e acessórios dos seus personagens, eu me deparei com um mundo cor-de-rosa. Charles, o mundo estava cor-de-rosa. E com essa representação, como que eu poderia absorver essa representação do cor-de-rosa? Daí me ocorreu exatamente essa edição da editora Teosófica, que com muita elegância escolhe numa paleta de cores o rosa, com algumas pitadas de vermelho, para falar sobre os relacionamentos conscientes, que é de um psicólogo clínico e psicoterapeuta dos Estados Unidos, que é John Welwood, que você já nos apresentou. E para a gente seguir nessa fala, é interessante porque ele inicia o artigo fazendo algumas perguntas, porque são problemas que ele percebe que são recorrentes da atualidade. Então, ele vem dizendo o seguinte: será possível estabelecer intimidade genuína e comunicação honesta e mantê-las ano após ano? Ou isso é só uma fantasia? Agora que permanecer solteiro
tornou-se uma alternativa mais aceitável, qual é o objetivo de atravessar um suposto tumulto e uma luta que um relacionamento a longo prazo pode nos impor? E daí ele segue dizendo que, na verdade, essas dificuldades, elas vêm de todas as épocas e de estratos sociais ao longo do tempo. Ele vem dizendo que seria uma forma de resolver conflitos entre as duas metades, o feminino e o masculino do ser. Mas aqui eu gostaria até de ampliar o pensamento para dizer que essa fala dos relacionamentos conscientes, ela cabe também para os relacionamentos homoafetivos. Aqui nós temos uma amplitude aqui de pensamento, de enquadramento aqui da minha fala. Então, qualquer tipo de relacionamento íntimo e amoroso é o que nós vamos falar aqui. Para isso, ele entra fazendo uma abordagem de uma perspectiva histórica. E ele observa que, nas origens da humanidade, há pouca evidência de que o amor entre casais tivesse um lugar importante. Nem se tem um controle de um papel original do casamento, inclusive. As antigas sociedades, elas se centravam no poder mágico do feminino. Com a evolução, chegamos ali nos homens dominando a agricultura, a caça, as ferramentas, os armazenamentos de alimento, em que o homem sai do caçador para o lavrador, e aí tem-se aqui um desenvolvimento de uma consciência até chegarmos na construção do sistema patriarcal. E ele diz também, inclusive, que na Grécia Antiga, pouco se fez para melhorar a relação homem e mulher. Os homens casavam para procriar, para ter uma dona de casa obediente e ainda para obter propriedades. E ele diz que já os antigos romanos, eles tinham mais apetite erótico como casal, mas tinham pouca noção de amor baseado no respeito mútuo. Daí ele faz uma junção, ele diz o seguinte: os gregos reuniam amor e sexo. Aliás, ali era até um sexo homossexual. Já os romanos vieram e uniram o sexo e o casamento. Mas aí chegou o cristianismo antigo e derrubou tudo. Separou casamento, sexo, amor. Por quê? Porque naquele momento a igreja ela considerava o celibato um ideal. E ele tolerava o casamento com relutância. Inclusive, eu vou citar aqui as palavras que ele cita de São Jerônimo, quando ele diz que olha só como era. Aquele que ama ardentemente sua própria esposa é um adúltero. Aparentemente, o homem era virtuoso porque ele conseguia amar o próximo, mas era execrado se amasse a esposa. E olha só, quando esse respeito ao feminino estava bem em baixa, tivemos aqui uma evolução. O aparecimento dos trovadores com o amor romântico, lá no século XII, lá em Provença. Então, começamos aqui um certo desenvolvimento com relação ao amor puro, à realização sexual, mas isso tudo ainda era incompatível com o casamento. E aí, amor e casamento, paixão celestial, a realização terrena, o dia a dia, o cotidiano, isso tudo estava numa contradição, isso não era possível viver. Mas chegamos na Revolução Industrial, demos um salto aí, chegamos na Revolução Industrial, em que os pais precisaram sair de casa para trabalhar. Mas houve um movimento interessante. Os filhos começaram a ter liberdade de escolha. E mais ou menos nos anos 1920, surgiu um modelo que à época foi radical, o namoro. E aí, o que acontece? Quando as mulheres finalmente puderam mostrar o que elas queriam do casamento, as relações entraram numa nova era. E aí, entramos num outro passo, né? Um próximo passo. Como seria possível juntar o amor romântico, a liberdade individual e a paixão sexual, tudo num relacionamento? Muitos de nós temos, às vezes, aquela imagem romântica, né, de casamentos duradouros. Então, a gente lembra dos nossos avós, né? Então, hoje, o pessoal fala, né, hoje relacionamentos líquidos, porque antigamente, né, os casais ficavam 50 anos de casado, e, né, bodas de ouro, de diamante, e assim por diante.
mas a gente esquece que existia esse condicionamento social que muitas vezes obrigava os casais a ficarem juntos, né? Então, muitas vezes as pessoas não se separavam por falta de opção, né? Por pressão da família, por pressão da sociedade. Então, muitas vezes, claro, nem em todos os casos, obviamente, mas em muitos dos casos você tinha, né? Questão de infelicidade, infidelidade, né? Muito comum antigamente, e até nos dias de hoje existe, né? A pessoa que tem mais de uma família, a pessoa administra mais de uma família, né? Ou mesmo caso de violência verbal ou física, né? E a outra pessoa da relação não podia reagir, não tinha com quem falar, não tinha como pedir socorro, muitas vezes, né? Então, que nem você disse, hoje nós temos, obviamente, né, as pessoas se divorciam mais, né, nas últimas décadas, mas talvez porque hoje elas têm essa opção, né? Talvez antes elas não iam para esse extremo, porque realmente não tinha a opção, né? Então acabavam sofrendo caladas ali em muitos dos casos. Esse é o programa Leituras para Viver Melhor. Hoje estamos conversando com a Daniela Cruzara sobre um artigo publicado na revista Sofia, número 89, intitulado Relacionamentos Conscientes, de autoria do John Welwood. Nós iremos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já. A editora Teosófica está com uma grande novidade para seus leitores. A revista Sofia, publicação que há quase 20 anos apresenta temas relacionados à espiritualidade, autoconhecimento, religiões, ciência e filosofia, agora está disponível também na versão digital. Nesta nova modalidade, o leitor pode acessar todos os mais de 90 exemplares da revista Sofia já publicados, seja na tela de seu computador, tablet ou smartphone, já que o conteúdo se adapta à tela do dispositivo utilizado. Entre em contato pelos canais da editora Teosófica para maiores informações e consulte os valores promocionais para quem já é assinante da revista impressa. Editora Teosófica. Livros para viver melhor. Estamos de volta com o programa Leituras para Viver Melhor, hoje conversando com a Daniela Cruzara sobre um artigo de capa da revista Sofia, número 89, intitulado Relacionamentos Conscientes, de autoria do John Welwood. Daniela, esse artigo, né? Então, o primeiro bloco aí, você levantou toda uma contextualização histórica do problema, né, dos relacionamentos. Então, por que hoje os relacionamentos duram menos, né? Porque antigamente você tinha todas aquelas questões que o autor trouxe no texto de contextualização. Mas e agora, né? Agora, como que a gente encontra uma visão mais otimista, uma luz no final do túnel? Então, hoje nós temos, felizmente, todos nós temos direitos à liberdade de ir e vir, liberdade de se divorciar, se for o caso, né, de sair, se tiver um relacionamento que não está agradável para ambos os lados, né, de sair desse relacionamento, ou mesmo de ficar sozinho, como você falou no início também. Hoje existem muitos formatos de relacionamento, muitas pessoas, inclusive, que querem viver sozinhas, né, que não querem ter um relacionamento e vivem bem com isso, ou se relacionam, hoje se relacionam com o seu pet, né, ou, enfim, existem vários formatos de relacionamento, mas como que a gente administra, Daniela, essa liberdade de estar ou não em relacionamento, essa liberdade de procurar, inclusive, a questão da felicidade, né, que é muito importante, do prazer sexual, você mesmo comentou, né, então que antes era mal visto, né, a pessoa dentro de casa procurar isso nas sociedades antigas, então, né, a pessoa tinha que procurar fora, porque no casamento a proposta era outra, né, o homem não podia amar a mulher, porque afinal, a descendente de Eva, do pecado. Então, hoje que nós estamos conseguindo aliviar um pouco toda essa pressão e ter mais liberdade, como que a gente pode conseguir
relacionar todas essas questões e ser feliz, e ter intimidade, e ter um relacionamento harmonioso. Qual a ideia do autor e a sua ideia também a esse respeito? Charles, exatamente isso. A proposta de trazer essa perspectiva histórica é para deixar mesmo esse pensamento, gente, como foi essa evolução, né? Mas para John Elwood, quando você, a partir do momento que é o que nós terminamos o primeiro bloco dizendo que você consegue juntar esse amor romântico com essa liberdade individual e com essa paixão sexual, você, se tudo for bem sucedido, resulta no algo novo, que ele chama de intimidade genuína. E aí ele começa a dizer, quando dois parceiros dividem aspirações e sentimentos profundos e verdadeiros, eles passam a se conhecer mais plenamente. E para isso ele vem dizendo que o relacionamento deve se basear na totalidade de quem somos. Você ter essa liberdade, como você bem disse, de apresentar para o outro a sua essência. Ele deve refletir e promover a nossa real natureza. Não uma imagem que foi forjada pela família, igual nós vimos aí, esses arranjos da sociedade, arranjos de uma família, enfim, e deixando para trás a nossa própria mente, o nosso próprio sentimento. Então, seria, para John Elwood, uma jornada em busca de quem somos, e a nossa ligação com a pessoa amada, ela pode ser o melhor veículo para desenvolver essa nossa jornada. E aí ele vem dizendo que é uma parte que eu acho bem interessante, quando ele começa a desenvolver essa temática da intimidade pessoal. Eu trouxe para vocês um complemento da minha fala com um livro dele, que chama Em Busca de uma Psicologia do Despertar, Budismo, Psicoterapia e o Caminho da Transformação Espiritual Individual. O capítulo exatamente que ele fala sobre amor consciente e comunidade sagrada. Daí ele vem fazendo um estudo bem interessante ao dizer que essa história de intimidade pessoal é uma ideia muito nova também na história da humanidade, porque ela nunca fez parte do ideal de um matrimônio, de um casamento, até pouco tempo. Então, revelar-se pessoalmente ao amado ou à amada é algo totalmente inusitado na nossa história. E é uma postura, inclusive, contemporânea. Então, por milhares de anos, para John Elwood, a consciência dos casais permaneceu não desenvolvida. E, portanto, ele diz que num estado infantil. Mas, naquele momento lá da Revolução Industrial que falamos, quando você começa a trabalhar melhor a sua liberdade, a consciência dos casais, ela aumenta, e aí ela passa do estado infantil para o estado de adolescência. Mas, a partir do momento em que se percebe dois parceiros trabalhando, exercitando, valorizando a sua ligação como veículo para cultivar suas qualidades e desenvolver a comunicação através dessa intimidade pessoal, é como se o homem tivesse chegado a esse estágio ou estado mais maduro. Então, como que ele diz? Ele diz o seguinte, que o estado infantil da consciência do casal se baseou e era regida pelo dever. Algo que você tinha que cumprir ali daquele contexto, daquele arranjo, daquela sociedade. Mas o estado adolescente de consciência do casal foi aquele em que se trabalhou mais a liberdade e que tinha também até rebeliões a respeito. Mas agora, o estado adulto, que seria o que ele entende que é o contemporâneo, o atual, é amadurecido e é marcado por essa consciência e pela responsabilidade de escolha. Enfim, nós somos os pioneiros de um caminho novo no tocante aos relacionamentos. E aí é muito interessante porque John Elwood, ele sugere, vá descobrir o sagrado caminho dos relacionamentos íntimos. Podemos começar a regenerar a nossa alma através da ligação com seu parceiro nesses termos do relacionamento consciente, que ele fala a respeito da valorização da experiência pessoal e ainda quando ele fala novamente dessa intimidade, ou seja, o encontro pessoal e genuíno entre duas pessoas. E aí ele vai encerrar o artigo
dizendo que eu vou até ler para vocês, porque vale a pena as palavras dele. Ele diz o seguinte: se o dever terreno e o amor romântico têm sido antítese e tese na dialética do casamento, a nova síntese é esse relacionamento consciente. Quando o casal não honra nem aprecia um ao outro, ele prejudica seu casamento e ele cria um vórtice de dor que atravessa gerações. O que acontece? Os filhos reproduzem essa dor em suas famílias e no mundo afora. Juntando essas feridas e seus efeitos, tem-se toda uma sociedade em sofrimento. Assim, encarar o outro de forma honesta é um passo na limpeza da desordem do planeta. Olha o alcance da visão dele. E ele diz mais ainda: se nós enfrentarmos esses desafios, usando-os como oportunidade de explorar nossos poderes mais profundos, de expandir a visão de quem somos, podemos desenvolver a sabedoria que a nossa era precisa e ver nascer uma nova visão de amor e uma nova visão de comunidade. E ele segue nesse pensamento, que, a meu ver, é um pensamento belo e até certo ponto arrojado. Tem um otimismo, né, nessa fala, mas eu acho que ela é real, para dizer que os relacionamentos íntimos, eles se tornam um veículo para o sagrado. Um cadinho no qual a alma é forjada. O que seria isso? Para ele, a concepção da psicologia sagrada do amor, ele perpassa nessa interação multidimensional e sutil entre duas pessoas, em que você tem essa misteriosa mistura do corpo, da alma, do espírito, da mente, e todos convocando o sagrado de que forma? Num movimento em direção à verdade de si mesmo, em comunhão com o eu e o parceiro, eu e você. Toda essa temática de John Elwood é o mesmo que dizer para vivermos relacionamentos com olhos espirituais e com os braços de acolhimento, num processo de educação dos nossos próprios sentimentos e emoções, sendo mestres e aprendizes ao mesmo tempo, Charles. E é isso que eu quero compartilhar com todos vocês. E aí encerro essa minha singela fala, chamando todos a aproximarmos de nós mesmos, valorizando esses relacionamentos conscientes e usufruindo dessa psicologia sagrada do amor. Esse artigo, eu fiquei bastante impressionado com o artigo do John Elwood. Eu acompanho a revista Sofia, mas esse artigo em especial eu não havia lido, então quando você sugeriu ele, eu fui ler o artigo, e realmente ele é muito bem contextualizado e traz muitas reflexões, né? Então, de fato, nós temos aí, nós como sociedade, como humanidade, como indivíduos, temos um grande desafio pela frente, e desafio de décadas e séculos, acredito, né? Então, nossa sociedade aí vai ficar com certeza muito tempo ainda, como você disse, né? Um tema temporal. Então, a gente vai ficar muito tempo ainda debatendo esse assunto e realizando esses ajustes para tentar não ficar reproduzindo, continuar reproduzindo muitas vezes comportamento dos nossos antepassados que traziam dor e sofrimento para nós, para a pessoa que está conosco, né? Então, cada vez em busca maior dessa harmonia e da felicidade, que segundo várias tradições, as tradições da Índia principalmente, é uma busca legítima aí da humanidade. Esta foi mais uma edição do programa Leituras para Viver Melhor. Hoje conversamos com a Daniela Kozara sobre o artigo Relacionamentos Conscientes, publicado na revista Sofia, número 89, de autoria do John Elwood. Nós vamos ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro. Gratidão, Daniela, pela sua partida. Obrigada.